Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia para todos e para todas. Estamos aqui hoje, eu, Padre João Cláudio, no coração da nossa igrejinha, aqui diante de Jesus, diante do sacrário, Jesus Eucarístico, que está conosco hoje, quinta-feira. A igreja sempre nos convida à adoração ao Santíssimo. Estamos aqui no Santíssimo Sacramento. Toda a nossa capela se coloca aqui nesse grande santuário que é o Santíssimo Sacramento, nesta nossa quinta-feira da segunda semana da Quaresma. E vamos ler o Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje é extraído de Lucas, capítulo 16, pega a sua Bíblia, Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. É interessante, gente. Você, ao ler conosco o Evangelho, pega uma caneta, circula, marca a sua Bíblia, sabe? Aquela frase que te toca, aquela frase que você vai rezar. É muito importante esse contato com a palavra de Deus. Vamos ao Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como a Quaresma é um tempo maravilhoso, um tempo de graça, um tempo de bênção, um tempo de aprofundamento da nossa fé, da nossa espiritualidade, um tempo em que nós podemos voltar-nos para nós mesmos e olharmos como estamos dentro de nós, o que precisa ser transformado, mudado, crescido, amadurecido. E o Evangelho de hoje nos mostra a parábola do pobre Lázaro e do rico opulento. Um rico que não soube viver a caridade
durante esse plano aqui, durante a terra, durante a sua passagem por essa vida. Um rico que não soube ter a sensibilidade de ajudar aquele pobre que estava aos seus pés todos os dias e que inclusive tinha suas feridas lambidas pelos cães. Um rico que só se preocupou em acumular bens. Um rico que só se preocupou em obter para si riqueza material. E não se preocupou com pós-morte. Essa parábola quer nos mostrar uma coisa muito importante. Primeiro, existe uma vida após a morte. Existe a eternidade. E Jesus, ressuscitado, está aqui como uma grande prova de que Ele está vivo e de que Ele nos espera, junto com Abraão, junto com Moisés, junto com Elias, junto com aqueles que passaram antes de nós nesse mundo. Segundo, além de existir a eternidade, nós estamos nos preparando para ela? Eu me lembro, eu conto isso no livro, o Léo conta isso no livro, Léo Bruno, Vida de Luta, que quando eu fui fazer a minha cirurgia do estômago, lá em 2007, a gente antes de entrar, né, a gente fica lá naquela maca, pelado, nu, para a cirurgia, obviamente, com uma espécie de um macacão, uma roupa, né? E eu fiquei pensando, gente, se eu morrer daqui a pouco, se eu não sobreviver a esta cirurgia, o que eu vou levar desse mundo? E o que eu vou deixar aqui? Ali, naquele momento, naquela reflexão que eu fiz antes daquela cirurgia, eu percebi que o verdadeiro pobre era eu. Porque eu estava pronto para partir naquele momento? Não. Eu estava me preocupando com a eternidade? Não, apesar de estar lidando com as coisas da eternidade. E eu pedi a Jesus, Jesus, me dá a graça da segunda chance, para eu poder deixar aqui algo concreto, misericordioso, espiritual. E me dá a graça de poder levar e entregar nas mãos de Jesus, quando for chegada a minha hora, a mesma coisa. Que eu não chegue no céu de mãos vazias. Que eu não possa ir para o lugar do rico opulento. Que, aliás, é a segunda coisa que é importante. Existe a eternidade. E existem condições diferentes de eternidade. Existe o céu. Existe o inferno. Até porque, se formos parar para pensar, tudo é fruto de quê? Do livre-arbítrio e da liberdade. Nós temos a capacidade que Deus nos deu de escolher. Querer a eternidade ou não. E Deus respeita as nossas decisões. Não adianta, se não ouvirmos os profetas, se não ouvirmos a Moisés, se não ouvirmos o Evangelho, se não ouvirmos Jesus, não adianta vir alguém, algum espírito de luz, falar. Precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos colocá-la em prática, precisamos olhar para o lado. Lembra da semana passada o Evangelho? Quando tive fome, me deste de comer. Foi segunda-feira da primeira semana. Quando tive sede, me deste de beber. Que possamos ser independente da nossa condição social, porque não se trata de pobre e rico apenas. Não se trata de ter ou não ter, mas é como eu tenho as coisas. Que Deus nos abençoe, fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.